é o seguinte: como nós aqui, gestores jurídicos e notariais, podemos também trabalhar como autônomos. Você falou bastante sobre o escritório de advocacia, só que muitos de nós já estão trabalhando na área como autônomos, ou como mediadores extrajudiciais, ou como especialistas em contrato, no meu caso, controllers jurídicos, não estão apenas no campo da advocacia, estão expandindo as suas áreas de atuação. É isso que a gente tenta pregar aqui no canal e fomentar isso para o pessoal. Então, na segunda pergunta, vai muito dentro desse aspecto jurídico da coisa. A gente vai começar a entrar ali no estatuto do advogado, porque houve aquela celeuma, né, entre a OAB, como você citou, aquele problema em que eles acreditavam que a gente ia usurpar o trabalho do advogado. Mas, no caso, a gente faz um trabalho de gestão de atividades, como eu sempre falo aqui, atividades jurídico-administrativas, mas dentro do Estatuto do Advogado não está delineado, não está exposto de forma clara quais são essas atribuições do advogado e do gestor jurídico. Lá no Estatuto do Advogado, lá no seu artigo 1º, ele fala o seguinte: que são atividades privativas da advocacia, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Por esse motivo, muitos juristas entendem que nós, ao prestarmos atividades jurídico-administrativas, estamos adentrando no campo da consultoria e assessoria jurídica. Portanto, eu queria saber a opinião de você como advogada sobre isso. O que você acha sobre isso, Débora? Então, bom, primeiro que o Estatuto da Advocacia diz respeito tão somente aos advogados. E quem são os advogados? São aqueles, obviamente, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, devidamente aprovados na Ordem, com a carteira da Ordem. Tanto é que a carteira da OAB é um documento de identificação. Logo, qualquer pessoa que exerça a função de advogado fora desses padrões, por isso eu repeti, de advogado, obviamente cairá na contravenção penal de exercício irregular da profissão, tá? Então isso, o próprio Estatuto da OAB traz que aquele que exercer a profissão fora dos limites da lei responderá penal, civil e administrativamente. Então, eu acho que quanto a isso fica resolvida. A questão é, primeiro, o que a sociedade interpreta e quem nos contrata. Então, obviamente, quando um gestor de serviços jurídicos e notariais se identificar e apresentar o seu portfólio de trabalho, de possibilidades, certamente com a sua idoneidade vai se identificar já como basicamente um gestor administrativo jurídico. Isso. Tá? Porque nós percebemos hoje em dia que em determinados locais, repito, o escritório de advocacia, aquelas pessoas que trabalham há muitos anos sabem mais do que um jovem advogado, muitas vezes. Por quê? Porque sabem o dia a dia do escritório. E esse papel, como você disse, Júnior, é de extrema relevância porque abriu-se um leque muito grande. Inicialmente, nós até pensávamos só no advogado, mas hoje nós vemos, assim, as grandes possibilidades de atuação. Temos aí a LGPD, temos aí as questões relacionadas à segurança da informação, nós temos os órgãos públicos que demandam muito de profissionais capacitados, que ao mesmo tempo que entendam de gestão, também naveguem nessa parte jurídica, que é, por exemplo, uma pesquisa de legislação, algo que vem ali atualizar as pessoas de forma praticamente instantânea. Então, nós vemos grandes possibilidades. Então, como eu disse, e vou repetir, não me preocupo com essa questão da conduta, porque nós temos uma legislação clara. Ou você é advogado, ou não sendo advogado, sendo bacharel, poderá fazer algumas coisas. Por exemplo, prestar um concurso público sem ter a OAB, como é o caso, né, de muitas profissões que admite-se não ter o exame de ordem, apenas ter o curso de bacharel em direito. Agora, fora isso, a partir do momento, isso vale para todas as profissões, inclusive para o exercício irregular da profissão na medicina, na área de saúde como um todo, né? Basta usurpar a profissão que não é daquela pessoa, obviamente, e que ela será penalizada de alguma maneira. Mas hoje eu acredito que passado esse tempo, a partir de 2014, com todas as discussões que nós tivemos, já está bem clara essa situação.
Portanto, é claro que se alguém da sociedade souber que existe uma pessoa se intitulando advogado, ou dando parecer, ou peticionando, obviamente deve denunciar a OAB justamente para as providências. Pois é, o que muita gente me questiona é exatamente sobre isso. Eles falam, Júnior, é o seguinte, eu estou prestando serviço de gestor jurídico e um advogado acha que eu estou invadindo o seu campo. Dessa forma, ele vai e me processa, ele me denuncia para a OAB. E aí, cria-se o conflito. Porém, pessoal, vocês que estão assistindo, vocês têm que entender o seguinte, existe um trâmite jurídico atrás disso. Não é porque ele foi denunciado que você é culpado. Vai ter um trâmite, certo? Você concorda com isso, Débora? E é nesse trâmite que a gente vai poder comprovar que a gente não está... É claro, eu sempre oriento todo mundo que assiste aqui o canal para não invadir a área do advogado. Embora a gente defenda que seja aprovada uma lei que regularize a profissão de gestor jurídico notarial e que nela esteja disposta todas as nossas atividades, que a gente possa exercer sem problema nenhum. No momento, estamos lutando para isso, estamos trabalhando para isso. Mas você concorda, Débora, que mesmo havendo essa suposta denúncia, você acha que essa pessoa será processada, intimada, se ela não estiver, de fato, invadindo o território do advogado? Eu não acredito. Bom, até como atuação na área criminal, eu digo o seguinte, né? Aquela velha máxima: o que não está nos autos não está no mundo, e tudo deve ser comprovado, né? Não só provado, como comprovado. Exato. Portanto, se a pessoa não está se intitulando ou dando um parecer jurídico, né, nominado de parecer jurídico, ela pode dar um parecer diante da situação encontrada, mas ela não tem esse viés do profissional da advocacia. Basta partir do seguinte: tem a OAB? Não, então não é advogado, ainda que seja bacharel, ponto, né, partimos daí. Quando a gente fala em gestão de serviços jurídicos e notariais, nós percebemos a abrangência também disso em relação a demandas que têm surgido nos últimos tempos, em especial, vale aqui comunicar os ouvintes e os assistentes, enfim, todo o nosso público aí, que nós tivemos assim uma gama muito interessante de trabalho nessa área, e aumentada nos últimos meses até em razão da pandemia. Por quê? O ser humano, para não dizer só o brasileiro, por natureza é um tanto quanto às vezes desorganizado, ou acha, é normal, que as coisas só acontecem com os outros. Então, como advogados e como gestores, nós percebemos assim essa grande possibilidade de atuação para a organização da vida das pessoas. E é nisso que entra aquela questão de verificar documentação, de contatos perante os cartórios, de ajustes das situações muitas vezes irregulares. Essa é uma grande função também dada aí ao gestor de serviços jurídicos e notariais. Por quê? Porque envolve, de certa maneira, as questões um pouco de legislação do direito civil, que basta ter um conhecimento, ainda que raso, sobre a situação, já é suficiente, e também as questões notariais, que envolvem cartórios, matrículas, certidões, Contrato. ajustes, contratos e assim por diante. Então, tem campo para todos. Muito pelo contrário, o advogado ele pode se sentir lisonjeado, porque se ele tem um bom gestor de serviços jurídicos e notariais ao seu lado, com certeza esse trabalho já vem pronto para ele, Perfeito. não é? Isso, exatamente. É o que eu sempre falo para o pessoal aqui, gente. Nós somos, pros advogados, o que o enfermeiro é para o médico. Não estamos querendo tomar, cada um tem a sua função. Todos os dois são importantes.